paz do Senhor Jesus, graça e paz, como é que você está? Pois é, passei uma semana aí sumidinha aqui dos vídeos, mas estou retornando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vim compartilhar aqui uma palavra que sempre tem barulho aí, a vizinha também vai perdoando. É uma palavra que está em Jeremias. O Espírito Santo está insistindo nessa palavra e eu creio que Ele vai falar. Eu abri muitas vezes essa palavra, mas estava sempre a falar: Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer falar, né? E hoje eu senti um amor tão grande. Não é que eu não sinto o amor de Jesus, né? Mas há dias que a gente se sente mais amados, assim, mais próximos, né? E eu vim aqui deixar um cheirinho em vocês, né, desse amor também, porque essa graça, né, esse amor que foi dado para nós é um amor imerecido, né? Então, saiu Jeremias 43, mas essa palavra tem sempre caído entre 42, 43, e no capítulo 42, Jeremias exorta o povo para não ir ao Egito, né? No versículo 1 diz assim, Jeremias 42. Vamos fazer só um puxado aqui por cima para você entender mais ou menos, né? Mas eu aconselho você ler aí em casa, tá bem? Então, Jeremias capítulo 42. Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Versículo 1. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues o Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês, com os teus próprios olhos. Versículo 3. A fim que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então, no capítulo 42, esses capitães dos exércitos queriam que o Jeremias intercedesse por eles, orando a Deus e pedindo uma resposta para onde ir, para onde seguir, né? E a palavra que me saiu foi 43, que Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Então, no capítulo 42, os capitães se colocaram assim: te suplicamos que tu ore ao teu Deus e nos diga que caminho para onde Deus vai nos responder. E segundo a ordem de Deus, nós faremos. Então, eles diante do homem, né, e de Deus, porque as pessoas podem achar que está fazendo uma coisa ruim escondida do ser humano que não vê, mas de Deus, os olhos de Deus, não há nada encoberto que aos olhos de Deus ele não veja. É isso que eu estou tentando dizer. Então você pode esconder de mim que sou ser humano, mas de Deus você não esconde. Então assim, eles pediram para que ele orasse, suplicaram e que tudo que Deus dissesse a Jeremias eles iriam fazer. Mas aí no capítulo 43, o que aconteceu? Jeremias, ele revelou, né, o que Deus falou, no caso. Só que daí eles não aceitaram a resposta que Deus disse, porque Deus falou que não era para eles descerem para a terra do Egito, que era para eles ficarem na terra que estava. Mas eles não acreditaram e quiseram, talvez até acreditassem, mas quiseram agir com o próprio braço, né? E culparam a Jeremias: não, isso é palavras que você está dizendo para que a gente não vá para o Egito,
para que a gente não vá para essa terra, lá nós vamos estar protegidos. Só que Deus, quando Ele trouxe a palavra, no capítulo 42, eles pediram e no 43 teve a resposta, né? Depois de 10 dias. Deus respondeu a Jeremias, mas eles não aceitaram. Por quê? Pela própria vontade, eles queriam ir para o Egito. Mas Deus falou que não. Então, assim, o que o Espírito Santo quer falar, né? E eu não estava conseguindo perceber no outro momento, mas glória a Deus porque Ele me fez perceber hoje. E eu queria dizer para você, irmão, que toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela tem uma promessa. Ela quer dizer algo. O Espírito Santo quer ministrar algo através da palavra de Deus. Eu digo isso por experiência própria porque estamos aqui para aprender, certo? Então, eu estou contando através mesmo dos meus próprios testemunhos. Às vezes eu pego a Bíblia e vou ler, e está falando sobre a Babilônia, está falando sobre a queda de um rei, e está falando sobre o reinado de alguém. E a gente bate o olho, lê o contexto, entende o contexto, mas aí a revelação, você fica assim, Deus, mas o que é que o Senhor quer falar, né? Eu entendi a parte humana, mas a revelação, o que é que o Senhor quer trazer, né? E muitas vezes nós fazemos como esses capitães, né? Capitães. Deus dá uma promessa, Deus fala, Deus diz para você não fazer, mas mesmo assim você vai lá, não. Deixa eu fazer minha vontade, né? Deixa eu fazer minha vontade, é só hoje, né? Deixa eu fazer minha vontade só hoje, amanhã eu volto de novo a ouvir a voz de Deus, mas não é assim que funciona, irmão. Eu comecei a ouvir a falar sobre amor, né? A palavra de Deus diz que Ele só exorta o filho que ama. E a palavra de Deus primeiro fala o meu coração, porque eu tô lendo, tô recebendo, e a seguir falar o teu, né? Então, mesmo quando é exortação, mesmo quando é amor, mesmo quando é um abraço, mesmo quando é um carinho, a palavra de Deus fala primeiro comigo para depois ser com você. Então, às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus por mais que Ele nos dê resposta em sonho, resposta através da palavra dEle, resposta através de usar servos de Deus, através de usar profetas, através de usar pastores, né? E mesmo assim, você tendo todas essas respostas, você ainda inventa uma desculpa para fazer a sua vontade. Isso é muito forte. Isso é muito forte porque quando você passa a fazer a sua vontade, aí Deus tira a mão dele para ficar de espectador vendo você errar. Mas você acha que a vontade de Deus é te ver errar? É te ver você chorar, é te ver você frustrar? Jennifer, para com isso porque não existe isso. Não. Há coisas que acontecem na nossa vida por permissão de Deus. E por incrível que pareça, a maioria delas. Porque ou você foi rebelde, ou você não ouviu a voz do Espírito Santo, ou você não aceitou a resposta. Porque, irmão, às vezes a resposta de Deus não é a resposta que você quer ouvir, mas é a resposta que Deus quer falar. E você tem que aceitar. Irmão, nem toda a resposta de Deus vai ser assim, o que você quer. Porque nunca vai ser o que você quer, mas vai ser o que Deus quer para a sua vida, né? Jesus, Ele nos ama tanto, 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 que às vezes Ele permite que nós nos frustramos para que a gente possa aprender. Para que a gente possa aprender. E Ele evita que a gente sofra nos dando a resposta. Não vai por ali. Vai pela direita, não vai pela esquerda. E o que a gente faz? Vou pela esquerda. Vou pela direita. E começa a fazer o contrário do que é a vontade de Deus. Irmão, mas se a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável, por que você não consegue lançar a sua ansiedade nos pés de Jesus, na cruz?
Não é fácil. Não é fácil porque está aqui uma pessoa na sua frente que não é fácil. Há momentos que Deus fica em silêncio e é uma resposta de Deus. Há momentos que Deus fala que sim. Há momentos que Deus te dá uma carta branca. Olha, pode ir, tens carta branca, vai lá e faz. Vai lá e assina, vai lá e compra. Vai lá e faz um curso, vai lá e muda de cidade, vai lá e muda de país. Mas há outros momentos que Deus diz não. Entende? Então nem sempre a resposta que Deus vai dar vai ser aquela boa e feliz e agradável para nós. Porque a gente não vai entender naquele momento. Mas é a vontade de Deus para que a gente mais à frente não quebre a cara. Não se frustre. Não chore as pitangas. Isso é um dito lá do Nordeste. Depois você fica aí chorando as pitangas. Então, se Deus está te dando a oportunidade, avisando, não vá, não faça, não quero. Quando você se coloca debaixo da submissão do Espírito Santo, irmão, você tem que entender que não é você mais que manda na sua vida. Você tem que pegar a sua agenda. Eu vou dar um exemplo aqui dessa Bíblia. Você tem que pegar a sua agenda e falar assim: Espírito Santo, olha, esse é o plano da minha segunda-feira. Vou dar exemplos. Eu tenho que tirar a carta, eu tenho que começar um novo curso, eu tenho que arrendar um novo apartamento, eu preciso mudar de vida. Tá aqui os planos. O Senhor quer começar por qual? Né? E a partir disso, o Espírito Santo vai te dizer: vamos começar pelo curso, vamos começar pela carta, vamos procurar apartamento, vamos começar com uma porta de trabalho, um trabalho que não vai te roubar da presença de Deus. Então aqui na palavra, voltando um pouquinho para a palavra, que eu não saí da palavra não, eu continuo na palavra. Quando Jeremias deu a resposta que Deus disse, que era: não saia da terra, fique nessa terra. Pode ler lá um pouquinho mais para frente do versículo 7, 42:7, e está escrito: ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. E daí ele começa a dizer o que foi que o Senhor disse. Versículo 8. Então chamou a Joanã, filho de Cariá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei. Então assim, e continua os versículos. Então Deus estava falando para ele permanecer na terra. Se eles permanecessem nessa terra, Deus o que ele ia fazer? Ia edificar, ia guardar, iam estar cercados como Jó estava cercado, né? Pelas mãos de Deus. Então, irmãos, quando você desobedece a ordem de Deus, a palavra de Deus, meu irmão, o sim e o não vem de Deus. E você tem que aceitar. Sabe um conselho que eu te dou? Aceita, né? Reconhece que você vai sofrer menos. Você vai sofrer menos. Jesus falou não, você fala assim: amém, Jesus, muito obrigada, porque eu não entendo esse não agora, mas lá na frente eu sei que eu vou entender, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, é agradável aos teus olhos. E se é agradável a ti, se é um não que o Senhor está me dando hoje, é porque para amanhã para eu não sofrer. Então, amém, glória a Deus por isso. Irmão, é fácil? Acha que eu sou hipócrita de dizer que é fácil para você? Não é fácil, mas não é impossível. E cada vez vai ser mais estreito, porque servir ao Senhor, servir a Jesus, você acha que é assim? Que a porta é desse tamanho? Não. É estreitinho mesmo. Até quanto mais você vai passando uma adversidade, vai ficando mais estreita. Vai passando outra, vai estreitando mais. Até chegar um momento que você não consegue passar e você fala assim: Jesus, olha, salva-me. E daí Jesus manda um anjo e pega você no colo, tira dali e você continua atravessando. Mas desde que você esteja firmado no nosso Deus. Então assim, eu comecei a
pregação, a palavra, o estudo contigo, né, que está me ouvindo, a falar sobre o amor de Deus, porque, meu irmão, às vezes a gente não entende o não, às vezes a gente não entende nem porquê do sim, que a gente se surpreende. Não, eu esperava um não, Deus, mas aí Deus te dá o sim. E daí quando você espera o sim e Deus te dá um não, por quê? Você não pode aceitar também? Para ser surpreendido mais na frente com um sim, você pode e eu estou contigo. Entende? Deus faz assim. Deus não faz as coisas como você, ser humano, entende na sua cabeça. Deus, ele trabalha com mistério. Deus, ele revela através de oração, através de sonhos, através de profetas, através da palavra dele. Então, Deus trabalha dessa forma. Não adianta você querer encontrar, mas eu não estou conseguindo entender. Claro que não. Existem mestres, claro que existe, para a gente aprender, para a gente ser instruído dentro da palavra do nosso Deus, para entender a origem de que cada coisa, o que significa cada palavra. Mas a essência de Deus, eu olhei para cá, para a janela, porque deu um vento aqui. Mas o vento de Deus, amém, Jesus, inunda-nos com teu vento, né? Mas então, o sim e o não de Deus e os mistérios de Deus, a palavra de Deus, ninguém consegue explicar. Ninguém. Você pode pegar o mestre mais usado por Deus. Se Deus não quiser revelar o coração daquele servo de Deus, ele não revela. Deus, ele não vai mudar. Você muda, mas Deus, ele não muda. Antes de existir céu, terra, você, eu, já existe Deus. Não existia, já existe Deus. Porque Deus continua existindo desde Eva, desde Adão, desde a Arca de Noé. Deus, antes da história da Bíblia, Deus já existe. Então você acha que Deus vai mudar todo o cronograma dele e a agenda dele porque precisa fazer o seu querer e a sua vontade? Ele vai permitir. Você tá aí chorando, se estrupiando, falando, não, Deus, eu quero. Ok, Deus pode até permitir. Mas aí, você vai, pega um pouquinho daquele doce, e daí mais lá na frente vai comendo, e começa a sentir amargo. Começa a sentir que tá amargo. Não, esse doce não tá bom, parece que tá vencido, já passou da validade. Por quê? As promessas de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus para a tua vida, eles não têm um prazo de validade. Deus não estabelece validade para as bênçãos na tua vida. Deus não estabelece validade para o período. Deus, ele não te dá como contra-gota. Ele derrama e permanece. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E as bênçãos dele, seja na área sentimental, financeira, familiar, não importa qual seja a área. Deus, ele trabalha de forma completa. E ele trabalha em favor daqueles que os amam e que o temem, né? Então não adianta você estar aí fazendo tudo errado e achar que, não, mas está tudo bonito, Jesus está aqui, está tudo bonito comigo. A palavra de Deus diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então nós temos que vigiar, irmão. Se nós estamos vigiando, vigie o dobro, vigie o triplo. Se está orando, ore o triplo. Mais. Se está jejuando, jejue mais. A nossa vida é em constante guerra espiritual. Porque nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos à espera do nosso noivo Jesus Cristo que vem nos buscar. E já não falta muito. Já não falta muito, irmão. Então é isso. A palavra que Deus e o Espírito Santo quis trazer é: ouça a voz de Deus e aceite a resposta de Deus. E se você não entender essa resposta, dobre o joelho. Fala assim, Senhor, eu não entendi a tua resposta. Eu estou aqui
há 1 mês, 2 anos, 3 anos, 1 semana. Eu nem sei se o Senhor já me respondeu. Eu nem sei se o Senhor já falou comigo e eu é que não entendo nada. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, Deus já respondeu para você, já usou 30 pessoas para falar. E você não está atento aos sinais. Você não está atento ao que Deus está falando. Então, às vezes, nós temos que... Às vezes não, sempre esvaziar a nossa mente, esvaziar nosso coração, o nosso espírito e deixar com que o Espírito Santo encha a nossa mente, encha o nosso coração, preencha, porque é a casa do Espírito Santo, e preencha ainda mais o nosso espírito. Porque a palavra diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então nós temos que lutar todos os dias para que essa resposta do Senhor seja boa, seja ruim, seja não, seja... Por mais que para você ache que é uma resposta ruim, mas no final você vai ver que não era para o seu mal, mas era para o seu bem. Quando nossos pais, as nossas mães, tias, seja lá quem for, fala para nós, não vá por esse caminho, vá comer, não faça dessa forma, faça dessa. Ela está preocupada, eles estão preocupados porque nos amam. Então entra aí o amor de Deus. Às vezes Deus te dá uma resposta de não, porque Ele te ama tanto a ponto de não querer te ver sofrer. Porque Ele já vê o seu presente, o seu futuro e o seu passado. Deus já viu tudo isso. Deus vê e sabe o que vai se passar e o que vai acontecer. Porque Ele esteve e está e continua em todas essas fases da nossa vida. Em cada respiração que vai sair do nosso pulmão, Jesus já sabe, Deus já sabe. Como será, como vai ser, entende? Então aqui, o povo não quis ouvir a resposta de Deus. A resposta de Deus era, fica e eu vou edificar. Fica e eu vou proteger. Fica e vocês vão ser abençoados. Fica. Quantas vezes Deus tem dito para nós, fica, e o que a gente faz? A gente vai. E o que a gente ganha de recompensa nessa desobediência? Diz? O que a gente ganha de recompensa nessa desobediência? Não há nada de bom. Não há nada de bom. Sabe que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores é aqueles que o buscam em espírito, sabe? Em verdade, com o coração quebrantado, contrito. Mesmo uma pessoa abatida, Jesus também fala ao coração dessa pessoa. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que se disponibilizam para fazer a vontade de Deus. São aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho capacidade de fazer isso, de explicar, de nada do que eu faço no meu dia a dia, eu não tenho capacidade. Se o Senhor não for na minha frente, se o Senhor não me guardar, se o Senhor, eu não consigo e eu não posso ir sem o Senhor. Então Deus procura esses corações, Deus procura esses apaixonados pela obra de Deus. Deus procura essas pessoas que se disponibilizam para ser obedientes. Irmãos, quando você obedece o seu pai, quando você obedece a sua mãe, o que é que você faz ao coração do seu pai e da sua mãe? Eles ficam alegres. Você alegra o coração do teu pai. Você enche de orgulho o coração da tua mãe. Então, por isso que eu comecei a falar sobre amor. Porque apesar de tudo que o povo estava fazendo, Deus, eu estou falando sempre de Jesus, né? Deus, Ele queria que eles fizessem o que Ele estava ordenando. Deus estipulou que eles fizessem. Fiquem e eu farei isso. Fiquem e eu farei aquilo. Fiquem e eu farei isso. Mas aí o povo, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria eu acho que seria melhor.
Não, Jeremias, você está dizendo isso porque você é contra nós, você está inventando uma história para isso, por isso e por isso. Quantas desculpas nós inventamos para nós mesmos para fazer as nossas vontades? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas desculpas nós inventamos para nós mesmos para não aceitar a verdade de Deus, para não aceitar a resposta de Deus para a nossa vida? Quantas vezes, quantas e quantas vezes nós passamos por cima da vontade de Deus para fazer a nossa? Irmão, mas está repreendido em nome de Jesus. Você está em Cristo, você é nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, você não é criatura mais, você se torna e passa a ser filho de Deus, filha de Deus. Você recebe, você é sacerdócio, né? Real, santo, povo eleito do Senhor Jesus. Você é realeza, se porte como realeza. Obedeça. Obedeça. Obedeça a seu Pai, obedeça ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmão, enquanto nós continuarmos na nossa concupiscência, nas nossas vontades, fazendo o que nos apraz, a nossa vida fica estagnada, fica parada, parece que não anda. Mas quando você se coloca na presença de Deus, você decide: não, Senhor, a partir de hoje eu me posiciono, eu peço perdão, eu me arrependo verdadeiramente por ter tomado atitudes que para mim eram os caminhos certos, porque a palavra de Deus também diz isso. Há caminhos que para um homem parecem caminho de vida, mas no final é caminho de morte. Irmãos, é muito difícil esperar em Deus, mas não é impossível. Porque quando você começa a entender, tá difícil, glorifica. Tá chorando, glorifica. Tá sofrendo, glorifica, louva. Não tem palavra nenhuma para dizer. Fala assim: obrigado, Jesus. Mas você tem que adorar. Porque quando você adora, Jesus faz o que é impossível para você. Enquanto você adora a Deus na sua dificuldade, na sua alegria, Jesus, ele trabalha ao seu favor. Enquanto você dorme, Jesus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. O Espírito Santo está intercedendo pela sua vida, levando sua lágrima, seu choro aos pés do Jesus. Então, obedeça. Obedeça porque o Pai, Ele te ama tanto, Ele me ama tanto. Ele tem tanta misericórdia e piedade de nós que Ele nos dá a chance de nós voltarmos, de nós nos consertarmos. Irmão, Jesus nos amou de tal forma, de tal maneira. O que é que diz a palavra? Deus nos amou de tal forma, de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu seu próprio Filho por nós. Nenhum ser humano é capaz de entregar um filho para Deus. Mas você tem que entender uma coisa. Essa bênção que você espera, essa bênção financeira, sentimental, familiar, você seria capaz, assim que Deus te der ela, você pegar e falar assim: Senhor, olha, o Senhor me deu esse caderno, que custou muito para eu ganhar esse caderno. Mas olha, é do Senhor, eu te devolvo. Isso daqui não importa para mim. O que importa para mim é que a tua vontade, é que a tua presença nunca se afaste da minha vida. O que importa para mim é que eu seja cheio todos os dias da tua misericórdia, do teu amor. Irmão, vou te dizer uma coisa. Não existe sensação melhor no mundo de você se sentir amado. E
é como eu me sinto hoje. Eu me sinto amada. Eu me sinto amada por esse Deus que eu descobri recentemente lendo Isaías que nós não passamos de um vermezinho, de um povinho. Irmão, no diminutivo é forte. É forte. Mas mesmo sendo tão pequenininho, tão esse vermezinho, Jesus me ama, Deus me ama, o Espírito Santo me ama de uma maneira tão linda e tão preciosa, que Ele nos guarda todos os dias. Irmão, você não tem consciência de tantos livramentos diários que Deus te dá. Nós, se passássemos a enxergar com os olhos de Deus, como é aqui na terra, a gente não teria capacidade para ver tantas coisas. Então é por isso que Deus, Ele nos ama tanto que às vezes é uma guerra. Nós passamos por guerras diárias. Esse quarto é um altar a Jesus Cristo. É consagrado ao Senhor Jesus Cristo. E eu posso estar longe como for desse quarto. Quando eu entro nesse quarto, eu sinto a presença de Deus. Porque eu sei que Deus está entronizado aqui. Eu sei que o Espírito Santo, Ele me abraça a cada dia. Eu sei que o Espírito Santo vive dentro de mim. Então, você saber e sentir que é amado por Deus, você precisa viver essa experiência, irmão. Você precisa viver essa experiência. Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer te dar experiências tão profundas de um pai para um filho. Irmãos, às vezes a gente erra tanto com Deus, mas tanto. E daí está lá o nosso advogado intercedendo à direita do nosso Pai. Aleluia. Está lá Jesus Cristo dizendo assim: não, Deus, Pai, tem misericórdia. Senhor, eles não sabem o que fazem. Você não sabe o que é se sentir amado. Mas quando você prova o amor de Jesus, quando você prova o amor do Espírito Santo, o abraço do Espírito Santo, irmão, você não quer sentir mais outra coisa na sua vida. Que não é coisa. É uma pessoa. E eu tenho muito respeito. É uma pessoa esplêndida, maravilhosa que vive no meu coração e quer viver no teu coração também, se você abrir espaço para Ele. Então, se você se sentia órfão até o dia de hoje, saiba que essa palavra que Deus está falando hoje é para que você não faça e não siga os seus próprios caminhos, porque Deus tem caminhos melhores para você. Porque Deus te ama e Ele está preparando o melhor para a tua vida, o melhor homem, a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor emprego, o melhor apartamento, a melhor casa, não sei. A melhor igreja, a melhor nação. Irmão, a palavra de Deus diz que o que Ele tem preparado para nós jamais subiu ao nosso coração pensamentos, olhos viram, ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração. Então esse pouquinho que eu citei aqui de exemplo é muito pequeno diante da grandeza do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a palavra de hoje é sobre o amor. O amor, a obediência traz esse amor e esse cuidado. A disponibilidade em fazer a vontade de Deus e não a nossa traz essa proteção ao nosso redor, traz esse abraço, traz esse conforto, traz esse orgulho ao Pai de olhar com alegria para o filho que Ele ama. Que alegria você tem trazido para Deus?
Que alegria você tem trazido para o Espírito Santo. Que alegria você tem trazido para Jesus Cristo. Qual é a sua reputação no mundo espiritual? Jesus te conhece, Deus te conhece, mas o diabo também. Qual é a sua reputação? Nós temos que ter a reputação de Jó. E tantos outros exemplos, mas Jó... meu irmão, Jó... O próprio Deus falou assim: de onde vens, Satanás? E ele de arrodear a terra. E Deus fala: viste meu servo Jó? Jó tem uma reputação diante de Deus. Deus se orgulhou em falar assim: viste meu servo Jó? Vês a reputação que ele tem? Um homem reto, íntegro e se desvia do mal. Alegre o coração de Deus, alegre o Espírito Santo, alegre Jesus Cristo. Nós somos seus filhos. E hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dizendo: olha, não vá por esse caminho, que eu tenho algo maior preparado para a tua vida. Não mude para esse bairro, porque eu tenho uma nação que você vai mudar. Não saia desse local que você está agora, ou saia, porque a resposta de Deus, ele diz não, mas pode dizer sim. E assim como ele pode ficar em silêncio também, para saber quem você é quando Deus está em silêncio. Você murmura, você questiona. Quem é você quando Deus está em silêncio? Quem é você quando Deus diz sim? Quem é você quando Deus diz não? Tem uma coisa que você tem que ser sempre. Para você ser filho de Deus, você precisa ser obediente. Para você sentir esse amor, esse zelo, esse cuidado de Deus, você precisa ter experiências com Deus. Para você conhecer esse amor, para você viver esse amor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu creio que Deus falou ao teu coração. Assim como Ele falou ao meu, e assim como o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra. Eu creio que vai aproximar muitas pessoas ao Espírito Santo. Vai aproximar muitas pessoas para perto de Deus, para sentir esse cuidado, esse zelo, esse amor. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E não se esqueça que os planos de Deus não é o seu, não é o meu. O que Deus tem para a tua vida é maior do que você pede, é maior do que o que você espera. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, oh aleluia, Espírito Santo. Oh Pai, nós te agradecemos porque nós não somos dignos da tua maravilhosidade. Senhor, às vezes nós tomamos decisões, Pai, que não te agrada ao coração, que muitas vezes faz o Espírito Santo chorar. Oh Jesus, tende misericórdia de nós, limpa-nos, transforma-nos para viver o teu novo, Senhor. Para viver um novo, Senhor, em experiências contigo. Ó Senhor, faz o teu povo se sentir amado, Senhor. Oh meu Deus. Visita, Senhor, essas pessoas que achavam que eram órfãos, Deus, que não conheciam a Ti até esse vídeo chegar, mas te reconhecem e te recebem hoje. Senhor, transforma-lhes o coração. Meu Deus, cura o que é preciso curar.
Nos ensina, Senhor, a manter uma reputação digna de um filho de Deus aqui na terra e principalmente nos céus. Senhor, nós vivemos aqui, mas nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo. Senhor, tem misericórdia dos nossos familiares. Tem misericórdia dos nossos amigos, dos nossos inimigos. Senhor, da nossa parentela, dos nossos pais, tios, sobrinhos, primos. Oh, Jesus, nós entregamos todos nas Tuas mãos. Senhor, nós desejamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Oh, Jesus. Quantas vezes, Senhor, nós fizemos a nossa própria vontade, achando, meu Deus, que estava certo, mas no final os caminhos, meu Deus, só nos trazem vergonha, tristeza. Oh, Jesus, arranca essa vergonha e limpa, Senhor. Mostra, Senhor, que há nova chance, que há novos dias, que é um novo tempo que o Senhor está levantando para o nosso meio e para essas pessoas, Pai. Espírito Santo, consola o abatido. Consola, Senhor, em nome de Jesus, e dá-lhe certeza, Pai, de que há saída, de que há solução. Senhor, essa pessoa já pensou tantas vezes em desistir, Senhor, mas o Senhor tem segurado nas mãos dela. Continua, Senhor, segurando pelas mãos os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti. Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode. Oh, aleluia. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que haverá semana de vitória, de respostas, de presença do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, de transformações nas suas casas, famílias, vida, parentes, amigos.